filmes que tem por aí. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 23, livro de 1 Samuel, capítulo de número 23. Glória a Deus por essa noite, por tudo que o Senhor fez aqui, amém? Porque eu creio num Deus que faz. Quem fala é homem, fala e não cumpre. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele faz. Como diz o ditado, ele chega chegando. Diz assim: então disseram a Davi: eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor perguntando: devo ir atacar esses filisteus? E o Senhor respondeu a Davi: vá e ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra tropas de filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: levanta-te e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles e causaram grande matança entre eles. Assim, Davi salvou a Keila. Amém? Só até aqui. Eu estava vendo essa mensagem, essa palavra, e eu gosto de ler com vírgula, com ponto, e volto e leio, porque Deus fala quando nós estamos observando o texto. Deus não fala quando nós estamos apenas passando a leitura. E às vezes a gente passa as vistas na leitura porque a gente já conhece a leitura, já sabe o que a frase seguinte vai dizer. Então, às vezes, a gente não atenta ao texto que Deus está falando. E atentando a esse texto, eu entendi por que Davi ganhou todos os reinos, todas as cidades vizinhas e tudo que estava em sua volta, porque ele reagia diante de Deus. Ele lutava pelos seus irmãos, até mesmo quando não era obrigação dele. Quando ele foi levar marmita para os seus irmãos em meio à guerra, e tinha um filisteu gritando que não tinha homem para lutar com ele, Davi não tinha, vamos dizer, nada a ver com aquilo. Mas ele ouve a afronta. E quando ele ouve a afronta, ele diz: quem é esse incircunciso? Eu vou lutar com ele. E os irmãos de Davi não dão a mínima para Davi, ainda manda ele sair de lá. E ele ainda diz: o que eu fiz com vocês para vocês me chutarem desse jeito? O que é isso? Aí ele vai, elevado à presença do rei, diz ao rei Saul: eu vou destruir esse filisteu pelo nome do Senhor. A guerra não era de Davi. Davi não era nenhum guerreiro e nem foi convidado para vestir nenhuma armadura. Mas porque o nome do Senhor estava sendo afrontado por um exército inimigo, e quando ele viu o exército do Senhor acuado em meio aos montes, ele disse: não, eu preciso entrar nessa guerra. Quando ele viu a cidade de Keila, vamos dizer, saqueada pelos filisteus, uma cidade murada, fechada, e muito, vamos dizer, fácil, porque tinha portões a cidade. Então Davi, ele diz: nós precisamos entrar naquela cidade. Se você continuar lendo o texto, Saul vai dizer: Davi agora se entregou, porque ele entrou numa cidade de muralhas e de portões, a qual nós podemos fechar, colocar ele lá dentro, deixar ele lá dentro mesmo a gente pega Davi. E Davi, ele não se importa com o perigo. Ele está preocupado com a cidade de Keila, que faz parte da região de Judá, faz parte do povo. E agora um inimigo filisteu agora está saqueando o povo de Deus. E mais uma vez, Davi entra numa guerra que não é sua. Então, quem é esse povo que levou, que Davi tanto guerreia com ele, que nós trouxemos nessa noite? Primeiro, esse inimigo, ele é presente em nossas vidas todos os dias. Só que nós, por conta de Roma,
temos o costume de espiritualizar todas as coisas. Então, se a gente não estiver vendo um vulto passando, se a gente não tiver a cama arranhando, ou um negócio passando atrás do espelho, né? A gente não acredita que o inimigo está ali. Mas ele está sempre presente, lutando para nos destruir. O povo filisteu foi o povo que levou a Arca da Aliança, zombou da presença de Deus no meio do povo, zombou daquilo que o povo considerava sagrado. É um povo que rouba, é um inimigo que rouba a presença de Deus da tua vida, por meio de zombaria, por meio de afronta. Os filisteus zombam da obra de Deus, zombam do povo de Deus e zombam das vitórias, como se as tuas vitórias fossem derrotas. Esse inimigo está presente diariamente nas nossas vidas, zombando dos nossos filhos, da nossa geração, do nosso casamento, dos nossos bens, saqueando, mas nós não estamos muito preocupados com isso, porque a gente não está vendo. A gente acha que ser espiritual é só vir para a igreja. Ser espiritual é só quando dobramos o joelho e dizemos: Pai, no nome de Jesus, nós entramos na tua presença. Nós somos seres espirituais, planejados por Deus neste corpo, para colocar e trazer o reino de Deus sobre esta terra e reinar com Deus nessa terra. Então, esses filisteus também, você pode lembrar do gigante que afrontou o exército de Israel, e também Davi chama ele de circunciso, o famoso Golias. Esse gigante, além de zombar do exército de Israel, dizendo que não tinha homem que lutasse com ele por conta da sua força e do seu tamanho, ele também estava o tempo inteiro deixando o exército recuado. Então este inimigo, além de zombar de você, faz com que você recue. Sabe aquela situação que você fica envergonhado, em que você profetizou, testemunhou, e de repente eles vêm e saqueiam a tua história, aí você recua, os irmãos falam com você, você diz: está tudo bem, mas você não tem coragem de abrir a boca e dizer como Davi, aquele incircunciso sem vergonha, está zombando de mim. Muitas vezes nós estamos igual ao exército de Israel, estamos recuando quando este inimigo está zombando de nós. Por que esse tipo de inimigo faz isso? Primeiro, porque eles se consideram grandes, ferozes, eram um povo que não temia a morte. Vamos dizer assim, os muçulmanos, sabe aqueles homens-bomba que vai para morrer e não está nem aí? Eram os filisteus. Foi por conta da maldade dos filisteus que o povo de Israel foi desviado de caminho. Uma viagem de 3 dias virou uma viagem de 3 meses e por conta da teimosia e incredulidade virou 40 anos. Mas Deus estava evitando o povo de guerrear com este tipo de gente, desviando o roteiro da viagem. Então, quando a tua vida está caminhando bem e parece que você está indo de encontro à promessa e tudo está fluindo e de repente alguma coisa acontece, é porque Deus lá dos céus viu algum filisteu no teu caminho e está desviando o roteiro da tua caminhada para que você não seja saqueado ou que você não venha perder a guerra. Por isso que é muito importante a gente conhecer a ação dos nossos inimigos. Os filisteus é uma coisa que ninguém presta atenção, mas é um versículo que me chamou a atenção. É quando Sansão diz assim: a Dalila me angustiou até a alma, de tanto falar, de tanto pedir o segredo para Sansão da sua força. Ele ficou angustiado, vamos dizer assim, nervoso de tanto que ela pediu, e ele se entregou e entregou as forças que o Senhor tinha dado a ele nas mãos de uma filisteia. Eles também é um povo, um inimigo que age, vamos dizer assim, com mentiras, com ciladas, assim como fizeram com Sansão, simplesmente porque eles querem tirar de você a tua força. E interessante que eu estava ouvindo hoje na academia, o dono da academia, ele estava reclamando, e ele disse: não dá mais para ter academias, porque academia tem tudo quanto é lugar.
É cada uma mais bonita que a outra, com equipamento, cada um melhor que o outro. E as pessoas não estão indo para a academia só para fazer exercício. Elas querem o melhor lugar, o melhor ambiente e as melhores pessoas. Aí ele disse, isso desanima a gente que não tem condições de investir. Como eu sei que ele é desviado, né, e ele criticava muito a igreja, eu disse, é igual a igreja. A igreja é assim. O pessoal quer o melhor papel, quer o melhor... E já aproveitei para falar de Jesus. Eu falei, rapaz, não tem diferença nenhuma, né? Aí ele ficou todo sem jeito. Aí disse, não, mas é isso mesmo. Aí depois, no fim, eu terminei falando para ele que o inimigo só quer roubar a nossa força. E a nossa força está onde? A Bíblia diz que a nossa força está na nossa alegria de servir ao Senhor. Pode ver, irmão, quando você tem um desânimo diante de uma situação, você não tem mais coragem para reagir àquela situação. Quando um pastor está desanimado com a situação da igreja, ele não tem mais força, nem alegria para dizer, vamos evangelizar, vamos não sei o quê, vamos. Por quê? Porque a alegria dele está sendo sugada. E quando a nossa alegria é sugada, isso é uma das maiores armas de Satanás. Ele ataca de todos os meios, de todos os lados. E quando ele não consegue com os da rua, com a igreja, com os amigos vizinhos, no trabalho, aí ele entra no teu casamento, ele entra na vida dos filhos, em uma situação, e faz você ouvir coisas que te desanimam. Então, se você observar bem, esses filisteus estão presentes em nossa vida diariamente, e nós temos inimigos como eles todos os dias, e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. A cidade de Keila foi cercada, e interessante, nós falamos sobre o significado dos nossos nomes, não foi isso? Semana passada? Foi a semana passada? Nós falamos sobre o significado dos nossos nomes, e muitas pessoas se surpreenderam com o significado, né, Sr. Afonso, do nome deles. Porque muitas pessoas chegaram, pastora, meu nome é ousadia. E você percebe que o inimigo, ele tenta te roubar naquela unção que foi colocada sobre a sua vida. A cidade de Keila significa cercada. E agora a cidade de Keila está cercada. Esses inimigos filisteus, eles esperavam o povo tirar o trigo do campo, esperavam uma colheita. Depois que o povo fazia a colheita, eles esperavam o povo debulhar as espigas de trigo. E depois que estava tudo prontinho, eles entravam na cidade. Por isso que Gideão vai, né, malhar o trigo ali escondido, no lugar de malhar uvas, né? E ele está ali escondido por conta desse tipo de situação. Porque esses inimigos estavam sendo despistados por Gideão. Agora, esses inimigos, eles esperam você colher seus frutos. Eles esperam você estar bem. Eles esperam você estar naquele momento de bonança, em que você diz, está tudo bem. Agora eu vou colher meus frutos, vou cuidar da minha eira. Aí ele entra para roubar o teu fruto pronto, para saquear a tua cidade. A cidade de Keila não tinha nada a ver com Davi. O rei de Israel era Saul. Mas Davi tem compaixão do povo que está na cidade de Keila. E ele se levanta porque ele descobre que o povo agora estava cercado por um inimigo. E não somente cercado por este inimigo, mas ele sabia que este inimigo levava os frutos de um ano inteiro de trabalho. Levava a recompensa do trabalho de suas mãos. Não era somente um povo destrutivo, mas era um povo que saqueava e levava tudo que o seu povo tinha. Então você entende, porque muitas vezes você colhe frutos do teu trabalho, você colhe frutos da tua vida espiritual, e de repente você se sente roubado. Você já teve essa sensação de se sentir roubado? Parece que você está tão perto com a tua casa, tão perto com a tua família, e de repente você sente que parece que tudo fugiu da sua mão, e parece que você tem que começar de novo. Então é quando você acha que está tudo bem, que você começa a colher os resultados do teu trabalho em Deus, é que estes inimigos vêm cercar a tua vida. Por isso que Paulo vai dizer, sede vigilantes em todo tempo.
nessa noite, por isso que eu pedi para todos que entrassem, ungissem a sua cabeça. Porque a Bíblia diz, né? Se for orar por alguém, unge algum enfermo, mas é pelo poder da oração, da palavra liberada. A unção foi colocada, mas a ativação vem pela palavra liberada. Então nós vamos receber a unção de destronar esses inimigos. Nós precisamos tirar esses inimigos do lugar que é nosso. Nós precisamos tirar a nossa casa, a nossa cidade, os nossos filhos, os nossos bens, a nossa igreja, das mãos desse tipo de inimigo. E nós precisamos levantar na unção de Davi nessa noite, a unção de guerreiro, a unção de guerra que Davi tinha. E nós precisamos dizer, o diabo não vai saquear mais a nossa igreja, o diabo não vai saquear mais a minha casa, o diabo não vai mais saquear os meus bens, o diabo não vai mais saquear os meus filhos, o diabo não vai mais levar o que é meu. O inimigo está roubando os frutos do Senhor, a herança do Senhor, e nós não estamos nos preocupando, porque nós estamos vivendo um automático, confiando em nós mesmos. Você trabalha todo dia, então automaticamente você tem na sua cabeça que todo mês você recebe. Mesmo que você tenha percas no mês anterior, você não percebe, porque no mês seguinte você recebeu alguma coisa. E você passou daquela situação para outra. Então o ser humano tem essa tendência de esquecer as situações. Por isso que a Bíblia sempre coloca eles diante dos inimigos ou diante de aflições, para que o seu povo desperte e não se acomode em situações. Diga assim comigo, nessa noite eu vim consultar o Senhor e só saio daqui com a unção, diga, autorização dos céus. Você crê nisso? Você crê nisso? Ou você vai deixar os filisteus continuar te roubando? Ou você vai deixar os filisteus continuar roubando os frutos do Senhor? Eu entendo, querido, com a vida de Davi, que Davi não foi somente um grande rei, porque ele foi ungido por Deus segundo o coração de Deus. Mas porque este homem lutava por um povo que se chamava povo de Deus. O povo de Keila não estava sobre as mãos de Davi, mas de Saul. Mas Davi faz questão de libertar o povo, de entrar em Keila e de ajudar aquele povo. Eu entendo com isso que nesta igreja tem muitos na cidade de Keila sendo saqueados por filisteus, sendo roubados, destruídos pelo roubo, pelo vício, pelo adultério, pela mentira, pela fofoca, pela ingratidão e por tantas coisas. Mas não tem um com a unção de Davi que se levante para a unção de guerra, para desfazer e destruir as obras do diabo. O Senhor te trouxe aqui, meu querido, para que você entenda que o Senhor te chamou, como diz a Bíblia, com um espírito de ousadia. Sabe por que você está acomodado? Porque você não vê o teu inimigo. A Bíblia diz, ai, 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 naquele dia, quando se levantarem do rio Eufrates mais de 2 milhões de demônios. Ai, 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 porque o homem vai perder a morte. Sabe por quê? Porque eles vão ver os seus inimigos. Nós nos acomodamos, porque não estamos percebendo a guerra em que nós estamos diariamente. A Bíblia diz que Deus fala conosco todas as noites, e todas as noites as verdades de Deus são distribuídas ao coração do homem. Por que Deus fala com o homem à noite? Porque é quando tua alma está descansando, porque é quando o mundo está em silêncio e o Espírito de Deus fala ao Espírito do homem, e a Bíblia diz que dá conselhos ao Espírito do homem. Mas o mais interessante, que é às 3 horas da manhã, quando o mundo está em silêncio, quando você está no terceiro sono, quando a tua alma se eleva para descansar e o teu corpo está no estado de quase morte, que o diabo também vem para roubar as verdades que Deus está declarando ao teu espírito. Se o teu inimigo é ousado, por que o povo de Deus não está sendo ousados?
Os homens de Davi disseram a Davi: nós temos nossos próprios temores. Se aqui em Judá nós estamos com medo deles, imagine quando nós estivermos lá. Eu pergunto para você nessa noite: quais são os teus temores? Quais são os teus medos? Você tem um inimigo para destronar. E a Bíblia te convida o tempo inteiro para dizer: não temas, não temas. Eu só não uso aquela frase legal que os pregadores usam, porque eu escuto desde pequena. São 300 e tantos dias, e para cada dia da semana existe, não temas, não temas e não temas. E o povo grita: aleluia! O que você tem passado ao longo da tua história, da tua trajetória, os roubos dos teus frutos, dos teus bens, da tua família, tem trazido temor ao teu coração, ao ponto de você bater no seu peito e dizer: eu não sou digno. Por que você não está colhendo os teus frutos? Por que você não está cuidando dos teus bens? Quando o Senhor diz para você: levanta-te com ousadia e não temas. Diga assim comigo: nesta noite eu me levanto, porque o Senhor está entregando os filisteus em minhas mãos. Não, você não creu nisso, né? Você não acreditou nisso, né? Se você crê nisso, dá um glória a Deus. A palavra profética é liberada. Deus está entregando os teus inimigos em tuas mãos. Pastor, levanta a mão. Porque Deus está entregando os teus inimigos em tuas mãos para derrubar fortalezas. Agora você diz assim: nessa noite eu recebo a unção da guerra. Davi consultou a Deus antes de ir a Keila. Tem um monte de crente fazendo o que quer, comprando o que quer, fazendo o que quer, sem consultar a Deus. Tem um monte de gente que toma uma decisão sem consultar a Deus. Por isso que tem percas, tem roubo. Por isso que você não está colhendo os seus frutos. Por isso que você não está vendo o fruto do seu trabalho. Por isso que você não está vendo o resultado das tuas orações. Porque você ora, mas você não reage. Você ora, mas você não reage em Deus. Você faz tudo aquilo que Deus falou: não faça. Deus tem uma palavra para a tua vida nesta noite. E a palavra do Senhor para esta igreja, nesta noite: aquele que tem fé, escreva: eu estou entregando os teus inimigos nas tuas mãos. Davi, ele tem a unção da guerra. Eu imagino este homem indo para a guerra. Eu imagino os gaditas indo para a guerra. Eu imagino esses guerreiros indo para a guerra. Agora imagine este homem que tem a unção da guerra, indo para a guerra com uma palavra de autorização de Deus: eu entreguei os teus inimigos. Eu imagino Davi, como diz o nordestino, com gosto de gás, entrando na cidade de Keila. Eu imagino Davi com gosto na boca de pegar os seus inimigos, porque ele não somente tem a unção da guerra, mas agora ele tem uma palavra de comando do Senhor. Ele tem uma palavra dos céus. E a palavra do Senhor é que ele está entregando os inimigos. Um guerreiro que vai à guerra com autorização, ele destrói fortalezas, destrona os inimigos e destrói o cerco que o inimigo fez. Talvez você está se sentindo cercado e nem percebeu. Você flui de um lado, mas não flui do outro. Você flui aqui, mas não flui aqui. Você caminha aqui, mas aqui está parado. É porque você está cercado. Diga assim: nessa noite, eu estou destruindo o cerco. E eu saio daqui com a palavra de comando dos céus. Agora seja crente, quando chegar em casa, libera essa palavra sobre a tua casa.
E quando você abrir a porta, você vai entrando e vai dizendo: Satanás, Deus mandou te avisar que eu estou entrando aqui nesta noite com autorização do reino dos céus, e o Senhor me entregou você e toda a sua cambada em minhas mãos. Aí Davi vai para a cidade de Keila e liberta a cidade de Keila com uma palavra profética. A Bíblia não diz que foi a espada. A Bíblia não diz que foi o jejum. Ei, você não está entendendo. A Bíblia não diz que foi a campanha. A Bíblia não diz que foi o voto. A Bíblia diz que foi pela palavra do Senhor. A palavra que Deus liberou para Davi. Você vai sair daqui com essa palavra profética do Senhor. Você não vai vencer simplesmente porque você precisa vencer, mas porque Deus quer fazer por você. Você pode se sentir digno nessa noite e dizer: Deus quer fazer por mim? Diga de novo: Deus quer fazer por mim. Deus vai te tirar dessa situação. Como eu já vi Deus tirar pessoas de situações muito piores. Deus vai te tirar dessa situação. Mas você precisa entender que você precisa ir até Deus e consultar a Deus naquilo que Deus quer para você. Então diga comigo assim: não somente porque eu preciso, mas é pelo que Deus quer fazer por mim. Você vai repetir isso, diga de novo, mais uma vez. Não somente porque eu preciso, mas porque Deus quer fazer por mim. Vá até Deus, não porque você precisa. Vá até Deus, não porque teu casamento está precisando. Vá até Deus, não porque a tua vida financeira está ruim. Vá até Deus, não porque acontecendo algumas coisas. Vá até Deus, porque você sabe o que Deus quer fazer por você. Oh, labaxere candaramanai. Se Deus quer fazer, quem pode impedir? Aleluia. Oh, aleluia. Diga assim: hoje eu recebo esta unção de destruir o cerco do inimigo. E quem te autoriza? Quem te autoriza? Quem te autoriza? Quem te autoriza? Se Deus te autorizou, destrua o cerco do inimigo. Diga amém. Você não precisa desistir. Você não precisa ir embora. Você não precisa tomar outras decisões. Tem crente querendo desistir. Tem crente querendo ir embora. Tem crente querendo tomar decisões que Deus não mandou tomar decisões. Tem crente que arruma mala, desfaz mala. Tem crente que levanta e deita, faço ou não faço, vou ou não vou. Tem crente que pega telefone e solta, pega telefone e solta, pega telefone e solta. Hoje eu ligo para o pastor, hoje eu ligo, hoje. E Deus está dizendo: para com isso, crente. Porque você não é guiado pelos teus passos. Você é guiado pelos caminhos do Senhor. E quem é guiado pelos caminhos do Senhor não desiste em meio às guerras. Quem é guiado pelos caminhos do Senhor não desiste nas afrontas de um incircunciso qualquer. Oh, qual é o teu inimigo, igreja? O povo gosta de colocar pastor em situação difícil, né? Uma vez a gente foi para uma UTI, onde uma criança tinha 10 meses de vida, e os pulmões estavam parados, né? Era isso, se desmanchando em água. Não foi a primeira criança, depois disso veio outra criança. E quando a gente entrou naquela UTI, irmão, foi um choque. Crianças com olho parado, crianças cheias de equipamentos. Aquela criança estava toda entubada, cabeça, né? Tudo, máscara, cheia de coisa. Não dava nem para ver o olho da criança, de tanta coisa.
E a gente ora e profetiza, e recebe cura, e aquele negócio. E quando saímos da UTI, aí vem a palavra. É porque os médicos falaram que se até 10 horas da manhã, os pulmões dele não voltaram, pelo menos de alguma forma, eles vão desligar o equipamento e tipo assim, já era. Eu falei, meu Deus, eu estou em caso de vida e morte. E eu disse que a criança vai viver, mas 10 horas da manhã a criança viveu. Diga aleluia. Porque crente, quando entra na guerra, irmão, ele não pode olhar para a situação, ele não pode olhar para os inimigos, mas ele precisa entender a unção que está sobre ele. E toda a palavra do Senhor te incentiva a agir pela unção que está sobre você. E a unção que está sobre você, ela nunca vai dizer desista, retroceda, pare, você perdeu. A unção que está sobre você, Paulo diz, e te chama de mais que vencedor. Não importa, Paulo diz, a situação que você passa, porque eu passei por perigo de morte, passei por naufrágio, passei por 39 chicotadas, passei por 5 delas, e ele começa a falar, mas nem por isso eu parei, você também não vai ser diferente. A minha vida não é diferente da tua, Paulo falou. Então, se eu sou um vencedor, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Diga, quem me autoriza é Deus. Você só precisa se levantar na unção desta guerra. Os homens de Davi disseram para Davi, nós temos nossos temores. E por conta disso, eu imagino Davi orando a Deus e falando para Deus, Deus, eu vou atacar Keila, eu vou libertar teu povo. Aí Deus, vai, levanta-te, eu entrego os teus inimigos, vai. Aí Davi chega diante do exército, dos seus homens, os gaditas, os grandes guerreiros, aqueles que entraram em Jerusalém, passaram por um túnel de água, e enfrentaram e destronaram, aqueles homens. Agora chega para Davi e diz, Davi, a gente não vai. Porque se nós estamos com medo aqui em Judá, quanto mais quando chegar lá em Keila. Aí Davi faz o quê? Davi volta para orar. E quando ele volta para orar, ele faz a mesma pergunta. Então tornou Davi a consultar o Senhor. E disse, Senhor, eu devo estar indo a Keila. O Senhor vai me entregar os meus inimigos. E o Senhor disse, levanta-te e vá até Keila, porque eu estou entregando os teus inimigos. O nosso problema é que a gente quer desistir diante de situações grandes. Em situações pequenas a gente chora. Então a tendência do ser humano é desistir e dizer não está fácil. Mas Davi, ele insiste. Davi, ele não desiste. Quando o seu exército chega para Davi e diz, nós não vamos porque estamos com medo, porque não vai dar para a gente ir, quanto mais quando chegar lá, nós vamos perder essa guerra. Eu quero dizer para você, pastor, e para todos aqueles que estão precisando ouvir essa palavra, mesmo que ninguém vá com você, não desista. Mesmo que ninguém te apoie, não desista. Mesmo que ninguém esteja orando com você, não desista. Mesmo que o exército diga, não vai dar para ir, vamos perder esta guerra, não desista. Ele vai de novo consultar a Deus. Ele não desiste. Porque as maiores guerras de Davi não são vencidas na espada. Primeiro, Davi vence as suas guerras na presença do Senhor, de joelhos. E ele vai à presença do Senhor mais uma vez, consultar ao Senhor mais uma vez. Diga comigo assim, eu vou quantas vezes for necessário. Eu vou jejuar quantas vezes for necessário. Eu vou orar quantas vezes for necessário. Eu vou ofertar quantas vezes for necessário. Eu vou dar meus votos quantas vezes for necessário. Quantas vezes você precisar se levantar na presença do Senhor, levante.
Diga comigo assim: eu só vou parar. Nessa noite eu só vou parar quando eu estiver transbordando da unção, da autorização do Senhor. Tem crente que seus temores o impedem, temores internos, e que impede esse crente de desfrutar e de usar a unção de ousadia dada pelo Espírito de Deus. Na presença de Deus não há temor. Então você pode dizer nessa noite: nada vai me parar. Se você está na presença de Deus, e na presença de Deus não há temor, nada pode te parar. O problema é que quando está tudo bem, a gente fala: pastor, vamos fazer o caldinho. Vamos lá, pastor, estamos juntos. Noite da pizza, pastor. Aí a igreja enche, é uma coisa linda. Aleluia, pastor, estamos juntos. Quando nós mudamos para esse salão, vinha até quem não devia ver, mas vinha. Porque as pessoas queriam ver. E outras pessoas, quando viram o lugar cheio, o lugar bonito: eita, pastor, estamos juntos, pastor, estamos juntos, pastor. A gente, quando está tudo bem, a gente chega para o melhor amigo e diz: está tudo bem, estamos juntos, estou com você, estamos nessa. Mas quando tudo está difícil, nós estamos respondendo igual os guerreiros de Davi. Nós queremos desistir. E nós temos uma facilidade de desistir. Porque o ser humano tem uma facilidade de desistir. Jesus veio por ele. E veio lutar por você. Então não faça do sacrifício de Cristo um sacrifício em vão na tua casa. Não faça do sacrifício de Cristo um sacrifício qualquer sobre a vida da tua igreja, ou do povo de Deus, ou da tua família. Quando o casamento estiver difícil, você não precisa desistir. Quando o inimigo te cercar, você não precisa desistir. Você precisa reagir com fé. Você precisa consultar ao Senhor e ir até Deus. A arma de guerra precisa ser trocada. Por isso que eu coloquei vocês de joelhos no início do culto. Para que vocês adorassem a Deus de joelho. Para que vocês recebessem do Senhor de joelho. Porque nesse momento, as armas da nossa guerra precisam ser trocadas por armas de confiança e de adoração. Às vezes, a gente precisa deixar a espada de lado e a gente precisa trocar a espada pelas armas da adoração e da confiança naquele que tudo pode. Deus tem planos, nós cantamos aqui, de destruir fortalezas, de apagar o inferno, de sem força alguma, mandar calar. A Bíblia diz que os maiores inimigos do Senhor, na segunda guerra que vem, após a vinda de Cristo, depois do seu reinado, depois dos 1000 anos, é no Armagedon, né? Eu sempre troco Armagedon e Gog e Magog. Eu acho que a última é Armagedon. A última é Armagedon. Na guerra do Armagedon, eu vou estar no meu cavalo de fogo, porque eu não quero mais branco, eu quero de fogo. Eu vou estar no meu cavalo de fogo. E a Bíblia diz que Jesus vai vir no manto da sua coxa, vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e pela palavra que sai da sua boca, os 3 maiores inimigos da humanidade serão destruídos e lançados em um lago de fogo, com uma palavra só da sua boca. Nós precisamos reagir com fé. Porque Deus tem plano de destruir fortalezas. Mas você precisa, às vezes, meu irmão, trocar as tuas armas. Trocar as armas, trocar a espada pela arma da adoração, do louvor. Eu sei de uma coisa: estão saqueando a tua casa, a tua família. Estão saqueando a tua cidade. Satanás tem matado os nossos jovens. Tem levado à prostituição, à droga, o adultério. Satanás tem levado maridos e mulheres à prostituição, à luxúria, ao adultério. Satanás tem investido com força
E o povo do Senhor não tem se levantado para livrar a cidade das mãos dos filisteus. Hoje é noite do povo de Deus destronar e tirar este inimigo do seu lugar. Os frutos são seus. A cidade é do Senhor. O povo é de Deus. Nós precisamos evangelizar mais e tirar daqueles que estão indo a passos largos para o inferno e tirar das mãos de Satanás. Nós precisamos saquear esta cidade. Senhor, podemos invadir. Nós queremos, Senhor. Nós queremos libertar o teu povo. Será que nós temos essa ousadia? Será que nós temos os mesmos desejos de Deus? Quantas pessoas não morreram nessa pandemia sem Deus? Quantas pessoas não conheceram Deus porque foram saqueados pelos nossos inimigos? E a igreja está vendo e está dizendo: Senhor, eu tenho meus temores. Com esse aí eu não posso. Com esse aí eu não vou. Deus hoje não vai dar. Estamos arrumando desculpas para Deus. E eu quero ver naquele grande dia, no dia do encontro, que tipo de desculpas nós vamos conseguir para convencer Jesus de Nazaré. Deus te autoriza nessa noite. Então destrone este inimigo. Tire ele da sua cidade. Tire ele da tua casa. Tire ele dos teus bens. Tire ele dos teus filhos. Pegue os seus frutos. Pegue o seu... A Bíblia diz que Davi entrou na cidade, destronou os filisteus e tomou dos filisteus todo o gado deles. Eles não somente pegaram o que era do povo, mas pegaram também os despojos de guerra. Porque até o que era do inimigo, Davi saiu pegando. Nós precisamos entender, meu querido, que quem mandou foi Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer é reagir. Eu acho interessante o ser humano. O ser humano, me desculpe a palavra, é sem vergonha. Ele vai no centro de macumba, ele compra uma vela vermelha, preta, lilás, sei lá que cor que o demônio gosta, não sei se tem demônio, né, que é trans, sei lá o que gosta de arco-íris. Aí a pessoa vai lá, compra um monte de vela da cor que o demônio pede. Aí o demônio pede uma galinha, aí tem que ser tal cor. Aí pede um negócio, tem que ser tal cor. Aí a pessoa vai lá, gasta o dinheiro dela para satisfazer o gosto do infeliz. Vai lá na esquina de madrugada, passa vergonha, fica fedendo, porque, irmão, olha, já queimou galinha, pena de galinha, aquele negócio fede. E queima aquele negócio, põe aquele negócio na estrada, e o povo faz arruaça. É uma humilhação, mas eles acreditam que aquilo vai dar certo. Aí eles não acham pouco, aí eles dão a mão dele para qualquer uma ler. A mulher não enxerga nem a vida dela, porque a roupa que aquelas ciganas vestem, misericórdia. Acho que elas não têm visão para se olhar no espelho. Aí vai ter capacidade de ler a tua mão e dizer alguma coisa sobre você, mas eles acreditam. Aí Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida. E a única coisa que você precisa fazer é reagir. E a gente fica esperando Deus fazer mais alguma coisa. Pede para Deus abrir teus olhos e olha a situação do anjo que Deus mandou para te ajudar nessa situação. Está igual um anjo que eu vi uma vez, o Neemias. Ele estava de costa com os braços cruzados e disse: vai, Ligiane, você consegue. E eu disse: você não vai fazer nada. Aí ele: não, porque isso é você que tem que fazer. O anjo tinha força. Tinha autoridade. Eu estava dentro de uma fortaleza, tinha 3 portões, tinha um leão de Nárnia lá dentro, é Nárnia, né? Tinha um leão de Nárnia lá dentro, que corria atrás de mim, e o anjo ficava como se tivesse um relógio na mão, só esperando o tempo de eu chegar lá onde ele estava. E quando eu cheguei lá onde ele estava, como se fosse uma praia deserta, o anjo deu as costas, e quando ele ia andando, os portões da fortaleza iam se abrindo. Aí ele dizia: agora vai e resgata
Era um propósito de intercessão que a igreja estava eu, a Magali, a missionária Ivanilda, e Deus me deu a autorização de resgatar, e realmente a gente resgatou para a glória de Deus. Mas isso foi uma visão que Deus me deu. O anjo não fez nada. Ele tinha capacidade de um passo que ele deu, abrir aquela fortaleza e não fez nada. Porque tem hora, meu irmão, que é você que precisa reagir. Você precisa crer no que Deus liberou para você nessa noite. E quando você chegar na tua casa, você abrir aquela porta e dizer: Satanás, Deus me entregou em tuas mãos, agora bate de retirada e deixa o que é meu aqui dentro. Você ama fazer compras. Você ama desfrutar a sua vida. Você ama sair para o shopping e comprar roupas. Você ama fazer tantas coisas, mas você não suporta dar o dízimo. Você vai entender o que eu quero falar. Você ama Jesus. Você ama Deus e você canta, levanta as suas mãos e adora, dizendo que Ele é o único na tua vida. Mas quando o povo de Deus está sendo saqueado por um filisteu que não cansa de falar na orelha do povo de Deus, você não tem coragem de se levantar e libertar o povo de Deus das mãos desses inimigos. Nós estamos falando da boca para fora, daquilo que amamos e não amamos. Nós falamos que amamos a Deus, mas não estamos vivendo uma vida de obediência nas coisas mais simples. Nós dizemos que amamos a Deus, mas não estamos lutando pelos mesmos objetivos do Senhor. Nessa noite eu quero que você reaja como Davi reagiu para a cidade de Keila. Nessa noite eu quero que você saia daqui na mesma unção de ousadia que o Senhor deu a Davi. E que você saia daqui sabendo que o Senhor entregou os teus inimigos em suas mãos. A gente tem o costume de fazer: se eu não concordo, eu não gosto, eu não faço. Eu faço se eu quiser. Mas se é da vontade de Deus, está na palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo básico, eu adoro mexer nisso. Porque eu sei que depois tem gente que vai me assistir. Tem gente que não gosta de dar dízimo, de dar oferta. Aí ela diz que adora sacrificar. Mentira! Ela diz que ama Jesus e que ama fazer as coisas para o reino de Deus. Mas na verdade ela não gosta. Ela só faz o que ela quer. Ela faz o que lhe apraz. Ela faz o que deseja o seu coração. Paulo diz: aquilo que eu não quero, eu faço. E aquilo que eu quero, não é isso que ele fala? Ele troca tudo e ele diz: a gente precisa reagir e fazer aquilo que a gente não quer. Obedecer, a Bíblia diz, é melhor do que sacrificar. Mas tem muita gente sacrificando por aí, achando que é melhor do que o obedecer. Agora você vai entender por que eu falei de dízimo. Muitos estão fazendo caridade e boas ações. Estão sacrificando além do que deveriam. Estão dando além do que deveriam. Mas Deus só está pedindo uma coisa: dízimo e oferta. Deus está pedindo apenas uma coisa: obediência. Deus está pedindo apenas uma coisa: que ele ande segundo a palavra de Deus, de acordo com a unção que Deus deu para ele, para destruir os inimigos e para ajudar o reino de Deus. E quando se fala de ajuda do reino de Deus, nós falamos de evangelismo, nós falamos de resgatar famílias, nós falamos de resgatar jovens, nós falamos de ajudar o pastor, nós falamos daquilo que agrada a Deus. Mas nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós queremos agradar a nós. E achamos que as nossas boas ações estão gerando galardão. E boas ações não geram galardão. Entenda isso. O que gera galardão é obediência à palavra de Deus. Tem muita gente cheia de boa ação, mas as obras dela ficam nessa terra. A traça vai consumir, o ferrugem vai consumir, mas as obras de obediência, a palavra liberada por Deus, gera galardão, onde você desfruta nessa terra
e você vai levá-los para a eternidade. Se você não estiver obedecendo, suas ofertas são apenas possibilidades de ajudar em alguma coisa. Eu vou repetir. Se você não obedece à palavra de Deus, as suas ofertas são apenas possibilidades de ajudar em alguma coisa. Deus não quer que você entre numa guerra apenas para tomar os frutos que o inimigo está saqueando. Deus quer que você pegue os despojos da guerra. Deus quer que você pegue o seu galardão. Porque tem coisas que você vai desfrutar nessa terra, mas também vai desfrutar sobre a eternidade com Deus. Então Deus não quer, meu querido, que você apenas viva de caridade, de boas ações e de frutos que nesta terra a traça e a ferrugem vão consumir. Mas Ele quer que você desfrute de coisas para a eternidade. E esse tipo de coisa não vem por meio de sacrifício. Esse tipo de coisa vem por meio de obediência. Ajude os seus irmãos na cidade de Keila. Quem é dos teus irmãos, desta igreja, da tua casa, da tua família, que estão na cidade de Keila e estão sendo saqueados pelos filisteus e que nesse momento precisa de ajuda e você está respondendo para Deus igual os valentes de Davi? Estou com medo a ponto de desistir. Imagine quando chega lá e Deus pergunta para você: se eu mandei você levantar e ir até Keila e salvar os teus irmãos, por que você quer desistir? Diga assim comigo nesta noite: eu tomo posse da minha unção. É pouca, mas na presença de Deus eu estou multiplicando. Você quer entender quem multiplicou a sua unção na presença de Deus apenas por uma palavra profética? A Bíblia diz que Eliseu foi na vida de uma mulher, e uma mulher chegou para ele e disse: olha, a minha casa vai ser saqueada por uns homens, vão levar até meus filhos embora. Ou seja, o que restou da minha família está indo embora. E agora eu peço para ti uma palavra do Senhor para a minha vida. E ele perguntou: o que você tem em casa? E ela disse: eu tenho um pouco de unção. Aí ele disse assim: então vai, pede aos teus vizinhos vasilhas, e com o azeite que você tem em casa, começa a encher as vasilhas. E não são poucas, são muitas. E começa a encher. E quando você começar a encher, você vai ver o resultado. E tranca a porta do teu quarto, tu e teus filhos. E ela vai para a sua casa. E pela palavra profética liberada pelo profeta, ela começa a pedir vasilhas emprestadas. E com um pouco de azeite que ela tinha em casa, ela começa a derramar sobre as vasilhas. Diga assim: nesta noite, eu tinha um pouco de unção, mas nesta noite, eu estou multiplicando a minha unção. A unção foi liberada sobre a tua vida nessa noite. A palavra profética foi liberada para a tua vida nesta noite. E a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite, a unção usada pela palavra e liberada para a tua vida está se multiplicando. Diga assim: eu só tinha um pouco, mas o Senhor multiplicou. Há uma unção com direção profética na igreja. E ela está se multiplicando nessa noite. O pouco que essa igreja tinha, o pouco que este povo tem, o pouco que a tua casa tinha, diz o Senhor: eu estou multiplicando a unção deste lugar, diz o Senhor. Outra pessoa, a viúva de Elias, ela tinha o quê? Um pouco de unção, um pouco de azeite e um punhado de farinha. E o Senhor diz ao profeta: vai na casa de uma viúva em Sarepta, quando chegar lá, ela vai te alimentar. Eu fico imaginando a cara de Eliseu quando viu aquela mulher catando os gravetos e dizendo: eu só tenho um bocado de farinha. Ele: Deus está de brincadeira comigo. Deus está de brincadeira. Em plena seca,
não tem lugar onde comprar comida. Ele manda eu vir na casa de uma viúva para me alimentar. E a mulher disse que não tem nada, a não ser um punhado. Mas não, ele não fez isso. Ele era um profeta. E profeta, ele anda no profético. Ele vai caminhando sobre a palavra que Deus libera sobre a vida dele. E Deus liberou uma palavra sobre o profeta. E disse, vai na casa daquela viúva que ela vai te alimentar. Ele chega na casa da viúva, a viúva diz, eu não tenho nada, a não ser um punhado de farinha que eu vou fazer para meu filho comer. E nós vamos morrer após isso. Aí ele diz, então dá para mim, porque eu libero a mesma palavra que o Senhor liberou sobre a minha vida. Você vai comer, você vai se alimentar, até que essa seca acabe, tu vai ter em abundância, mulher. Diga assim, eu entrego o pouco da minha unção, porque o Senhor está multiplicando a minha unção. Pega as vasilhas, Patrícia. Pega as vasilhas, Priscila. Pega as vasilhas emprestadas, pastor. Quantas vasilhas forem necessário, toma emprestado. Olha para o teu irmão querido e amado do teu lado e diga assim, você vai me emprestar a sua vasilha? Quantas eu precisar? Quantas vezes for? Pastor, agora olha para a igreja e pergunta se a igreja vai emprestar vasilha para você. Quantas vezes for necessário? Pergunta aí, irmão, vocês não têm fé não? Você que está em casa, liga para o teu irmão, para o teu vizinho e pergunta, tem vasilha aí? Você tem coragem de fazer um ato profético? Eu tenho, que eu sou doida, irmão. Eu tenho. Ligar para uma pessoa e dizer, eu estou te ligando nessa noite para perguntar se você tem vasilha para me emprestar. É que você está doida? O que você tem na cabeça? Eu tenho nada. É que foi liberada uma palavra no culto em que Deus está multiplicando o meu azeite. E eu quero saber se você tem vasilha. Eu recebi essa palavra e eu não vou deixar passar nessa noite. Dá para você crer e dizer aleluia? Diga hoje, o meu azeite, a minha unção vai ser multiplicada, porque eu preciso destronar os inimigos que estão saqueando a minha cidade em Keila. Davi recebe a palavra de Deus. E a palavra é, eu entreguei ele em tuas mãos. A viúva de Eliseu trancou a porta do quarto, pegou um pouquinho de azeite e começou a derramar. E cada vez que ela derramava, o azeite multiplicava. Diga, eu preciso reagir. Eu preciso reagir. Porque foi liberada uma palavra nesta noite. Quer ver outra pessoa que recebeu uma unção dobrada? Andou sobre as águas, Pedro. Jesus não pegou na mão dele e disse, vamos sair desse barco, não. Jesus liberou a palavra profética sobre Pedro e disse, vem, Pedro. Pedro reagiu à palavra profética e começou a andar sobre as águas. A viúva de Serepta, com pouco de azeite, com pouco de farinha, ela fez o bolo, entregou nas mãos daquele que o Senhor disse que ia alimentar. E a palavra do Senhor diz que o azeite e a farinha não acabou mais na casa daquela mulher. Qual é a palavra que Deus está liberando para a tua vida nesse tempo, irmão? Qual é a palavra que Deus está liberando para essa igreja, pastor? Qual é a palavra que Deus está liberando a vários cultos para a tua família? Mesmo que o inimigo te saqueou, pegou teus frutos, te acurralou, o Senhor manda te dizer, eu liberei uma palavra sobre a tua vida. Chegou o momento de você voltar. Chegou o momento de você tirar das mãos dos seus inimigos aquilo que é teu. Quando você vê a história de Elias,
sendo alimentado por uma pobre viúva. Nos dias de hoje, era mais ou menos assim: pastor ladrão e sem vergonha. A mulher nem aposentadoria tem. Era a cesta básica que ela ganhou no mês. E ele pegou para comer, né? Se fosse nos dias de hoje. Mas nos dias de Elias, ele sabia que o Senhor não estava tirando daquela mulher. Quando Deus pede alguma coisa para você, não é porque Deus quer tirar de você, é porque Deus quer multiplicar em você e através de você. Então, quando Deus te pede alguma coisa, que Ele nunca pede nada, mas quando Ele pede, não é porque Ele está tirando alguma coisa de você, é porque Ele quer multiplicar o pouco que você tem. Oh, meu Deus! Aí tem crente que não crê na palavra do Senhor, aí diz: me dá um pouquinho dos 10% daquilo que tu recebe. Me dá um pouquinho das tuas orações para a minha igreja. Me dá um pouquinho do teu tempo para o meu povo. Deus nunca pede nada, mas quando Ele pede, é porque Ele está fazendo alguma coisa por você e para você. Aleluia. Pastor, vem cá. Vamos terminar o culto, senão o povo me bate. Eu quero liberar outra palavra sobre a tua vida. Deus está fazendo este povo, esta casa e a tua vida multiplicar. Ou seja, você vai sair do cerco do inimigo. Você vai sair das afrontas, do roubo, das lutas que o inimigo tem te colocado. E você vai entrar numa unção de multiplicação que o Senhor está te colocando. Mas há uma palavra de Deus para a tua vida, Eclesiastes capítulo 1. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias achará. Davi lançou o seu pão sobre a cidade de Keila. Davi não deixou Keila ser saqueada. Davi não deixou o povo de Deus ser destruído. Ele foi na palavra profética do Senhor. Ele lançou o pão sobre as águas. E quando Davi foi governar Judá, ele não somente governou em Jerusalém, mas todos os reinos circunvizinhos de Jerusalém foi entregue na mão deste homem. Lança o teu pão sobre esta palavra. Reaja ao que Deus está te entregando nesta noite. Saia daqui com esta palavra e com a unção de ousadia. Mas saia daqui para tirar Satanás de dentro da tua casa. Lança teu pão sobre as águas. A Bíblia está dizendo: você vai colher resultados. Mas sabe o que é mais interessante no mesmo texto de Eclesiastes? É que ele diz: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Aí diz assim: reparte com 7, reparte com 8, pois você não sabe quando virá o dia mau. Reparte com 7. Você lançou, você achou, foi multiplicado sobre a tua vida. Não queira só para você aquilo que Deus está fazendo em você. Multiplica na vida do teu irmão, multiplica na vida do teu vizinho, multiplica sobre a tua casa, multiplica sobre os teus bens. Começa a repartir essa unção. Começa a liberar sobre outras pessoas que talvez estão sendo saqueadas nesse momento. Começa a liberar aquilo que Deus liberou sobre a sua vida e fazer sobre a vida de outros. Aprenda de uma vez por todas a se entregar a Deus. Se coloca de pé. Nós precisamos terminar este culto adorando ao Senhor. Mas eu quero dizer para você: tome uma iniciativa de colocar em prática aquilo que está guardado dentro de você. Eu vou repetir: tome iniciativa de colocar em prática
aquilo que está guardado dentro de você. Quantas coisas Deus tem te pedido, quantas vezes Deus tem te levantado na madrugada, quantas vezes Deus tem falado para você orar, jejuar, buscar. Quantas vezes o Senhor tem dito, fala com teu pastor, pergunta aonde você pode ser útil. Deus está falando aqui. Há um desejo de Deus dentro de você, em que todos os dias o Senhor está falando com você. Há um desejo de Deus dentro de você, que você sabe o que deve fazer, mas você não está usando a unção de ousadia que Deus colocou dentro de você. A responsabilidade de pôr em prática é tua. A bênção foi liberada, a palavra profética foi liberada, mas a responsabilidade de chegar na tua casa e mudar o ambiente espiritual daquele lugar é tua. Se você não aprender a buscar, você não vai aprender a vencer. Davi não se acomoda diante dos seus inimigos, mas ele luta. Berenice não ficou esperando Jesus e parar o fluxo de sangue que tinha na vida dela. Ela saiu de casa e foi até Jesus. Ela saiu de casa e foi tocar em Jesus. E a Bíblia diz que dele saiu poder, dele saiu algo que ele queria fazer. Do Senhor está saindo algo que ele quer fazer por você nessa noite. E você vai usar esta unção que o Senhor liberou sobre a tua vida nesta noite. E você vai liberar a unção sobre o Senhor e vai dizer: eu estou tocando do Senhor. Eu estou entrando na cidade de Keila. Talvez a cidade de Keila é a tua casa. Talvez a cidade de Keila é a igreja, é a cidade. Talvez a cidade de Keila é o teu casamento. O Senhor está te dando autoridade. A palavra profética está sendo liberada sobre a tua vida. O Senhor diz: levanta-te. Nessa unção e debaixo desse louvor, você vai ofertar hoje na casa do Senhor, debaixo dessa unção de destronar os teus inimigos. Lança teu pão sobre as águas.
e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti te dê a paz. Em nome de Jesus, você que crê, diga amém. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Jeová. Os irmãos me dão 3 minutos da atenção antes de irem. 3 minutos. Galopar os cavalos, ouço o leão rugir, vejo o fogo das tochas, marchando para areia. Sinto galopar